últimos dias na internet é a batalha de gerações entre millennials e a geração Z. Tem até uma brincadeira aí rolando na internet para saber se você é cringe ou não. Acho que fala assim, né? Esses termos são usados aí por quem nasceu depois de 1996 para dizer, por exemplo, que algo está fora de moda, algo está cafona. E para entender melhor como se caracteriza essa geração, essas gerações, na verdade, e quais as diferenças entre elas, a gente recebe aqui ao vivo agora a psicóloga Ana Carla Gameleira, que vai trazer informações para a gente sobre o que são essas gerações, por que está rolando aí esse embate. Bom dia, doutora, bem-vinda, obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Vamos começar explicando, né, o que são essas gerações, por que existe essa divisão? Bom dia, Sofia. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E sim, de fato, né, a cada mudança de geração, parece que novos conceitos, novas formas de enxergar a realidade, de enxergar as próprias relações acabam acontecendo. Eu acho que isso é muito normal e a gente precisa encarar com naturalidade, né? Porque é natural que as gerações tenham visões diferentes, pontos de vista diferentes. E o que vai fazer grande diferença é a comunicação, é o diálogo e a gente explicar o que é que significa cada uma delas, né? Então, como você estava me perguntando, essa geração Z, na verdade, são todas essas pessoas que nasceram depois de 1994, 1996 e os que vêm anterior delas, né, que nasceram a partir de 1980, que é inclusive a geração que eu me encaixo, seria essa geração dos millennials, né? Então, são pontos de vista diferentes. E o que eu percebo é que muitas vezes uma geração vem para criticar um pouquinho a geração anterior. E isso não pode ser visto como algo negativo, e sim algo positivo, né? Para perpetuar esse diálogo, essa forma da gente poder evoluir de certo modo. Então, é importante para a nossa cultura. E isso é muito comum, inclusive, né? Isso não só acontece nessa geração, entre a Millennials e a Z. Antes também existia entre a Millennials e a anterior, a geração Y, acredito, né? E sempre vai existir essa questão desse diálogo entre gerações, né? Então, a cada geração que surgir, vão existir novas perspectivas, novos pontos de vista e novas formas até de criticar positiva e negativamente a geração anterior. Então, imagina só, se a gente não tivesse esse novo olhar da geração dos nossos avós e dos nossos avós em relação aos avós e pais deles. Então, eu acho que esse tipo de discussão ela é importante para a gente poder também trabalhar essa evolução cultural e essa evolução do ponto de vista também, né, e abrir a mente em relação a novas perspectivas. Eu vejo de uma forma muito positiva, né, esses diálogos entre gerações, essas mudanças de gerações também. Com certeza. É história, né, é cultura também, quando esses costumes, esse dia a dia mesmo é passado de geração para geração. E por que esse assunto tem sido tão falado nos últimos dias, hein? Por conta das redes sociais mesmo, a geração aí mais nova fala bastante sobre isso, é por isso? Verdade, eu acho que esse assunto está em voga, né? Essa semana, acho que nesses últimos 15 dias foi um boom nas redes sociais, se falando de cringe, que é um termo que vem do inglês, que significa vergonha alheia, e eles começando a falar de tudo que eles achavam que é vergonha alheia da nossa geração e das gerações anteriores. Mas eu acho que isso também é comum, se a gente for pensar, nós também questionamos algo em relação à geração dos nossos pais, dos nossos avós e assim por diante. Eu acho que a gente precisa deixar sempre um espaço livre para expressão emocional, expressão cultural, e aí aos poucos a gente trabalhando mesmo essa comunicação, essa relação e esse fortalecimento entre gerações, porque o que deve haver é respeito entre as gerações. A gente respeita as gerações anteriores e as gerações que vão vir posteriormente respeitando também as anteriores, porque todas elas são muito importantes para essa evolução cultural, como eu falei antes. É verdade, elas devem se aproximar e não se distanciar, né, de alguma forma. E o que é esse distanciamento, esse possível distanciamento, esse possível abismo entre essas gerações pode causar na sociedade, Ana Carla? É verdade, a gente tem que ter muito cuidado para não acabar entrando entre um abismo entre gerações, justamente porque um não consegue compreender os diálogos dos outros ou os termos dos outros. Então, a dica que eu posso dar para pais e responsáveis é que tentem se atualizar no que está acontecendo no momento, o que é que está sendo em voga, ou quais são os gostos mais comuns que estão tendo, né? Porque cada geração parece que vai tendo particularidades únicas. Então, eu acho que é uma função tanto dos pais e cuidadores e responsáveis de tentarem se aproximar, de estudar um pouquinho o que está na moda para poder
poder melhorar esse diálogo. E também quando a gente pensa em adolescentes, né, às vezes é difícil exigir também essa questão maturacional de que consiga ter 100% desse diálogo. Então, acho que cabe mais a pais e responsáveis a buscarem esse diálogo assertivo e tentar se aproximar e compreender essas gerações. Eu acho que o que muitas vezes as gerações querem são serem escutadas, ouvidas, mesmo que a gente não concorde, respeitando as diferenças. Então, para não criar esse abismo entre as gerações, o diálogo é sempre a melhor saída. Com certeza. Você falou agora há pouco sobre esse termo cringe, né? Eu mesmo não sabia o que era, tive que buscar na internet quando começou a sair aí, a rolar muito nas redes sociais. E é muito importante que haja essa necessidade de compreensão, né? Por exemplo, os pais responsáveis que têm um filho adolescente em que o filho está usando esse termo ou outros termos. É interessante bater um papo, aprender um pouquinho com eles, né? Acho que essa troca de cultura, essa troca de gerações é muito importante para enriquecer o ser humano de uma forma geral, né? É exatamente isso, Sofia. Eu aprendi o que era cringe com um paciente adolescente na sessão, que ele me contou o que era cringe. Eu falei, mas peraí, o que é cringe, né? Então já começa daí desse interesse de entender o do outro sem criticar, porque é natural que tenham essas mudanças. Então, hábitos, questões que eram comuns na nossa geração ou que eram comuns na geração dos nossos pais ou avós, vão sendo sempre questionadas. E a gente precisa levar em conta, porque às vezes esses questionamentos podem ter até um fundo de razão e de questionamento importante para a gente pensar, nossa, será que eles também não têm razão da gente pensar disso aqui de uma forma diferente? Então, eu acho que estar aberto ao diálogo, né? Estar aberto a conhecer esses novos termos. Eu sempre acho que é importante quando a gente tem um adolescente ou uma criança em casa, mergulhar no universo deles, conhecer também o que está acontecendo e se passando, porque isso vai criando laços fortes e apegos mais seguros. Existe também aquela situação em que a população, em que aquela pessoa, ela não se encaixa em nenhuma das gerações. Por exemplo, ela não se adapta à geração dela mesma e não se adapta à nova geração. Existe algum problema relacionado à psicologia quanto a isso? Essa pessoa pode vir a ter problemas na sociedade por não se sentir incluída em nenhuma dessas gerações? Eu acho que, na verdade, é muito ruim quando a gente não se sente incluído e não fazendo parte de um grupo. Então, eu acho que é muito importante esse senso de pertencimento. Então, de encontrar realmente ali as pessoas que você se sinta mais confortável, independente da geração, para você discutir os assuntos, o que você gosta e se sentir à vontade para ter sua livre expressão emocional. Porque eu acho que a grande questão está aí, da gente conseguir ter essa livre expressão emocional, que é tão importante para o nosso desenvolvimento em qualquer faixa etária, nosso desenvolvimento maturacional, emocional. Então, quando a gente tem dificuldade de identificação com as pessoas ao nosso redor ou pouco espaço para o diálogo, isso fica muito mais complicado. É verdade. No fim, essa mudança de gerações, esse passar de fases exige muito respeito, né? Muita adaptação, não só dos adolescentes, que acredito que seja um pouco mais difícil, porque eles não viveram uma outra época, eles não passaram por tudo que os pais deles passaram. Então, respeito, adaptação de ambas as partes é fundamental e necessário até mesmo para a evolução e para o amadurecimento, como a senhora falou, das próximas gerações até mesmo, né? É exatamente isso. Eu acho que cada geração vai ensinar algo para a geração que ficou e também pode aprender com as gerações anteriores. Eu acho que a experiência também não pode ser negligenciada, né? A experiência passada também é muito importante. Eu acho que abrir diálogo entre as gerações, todo mundo sai ganhando e o respeito mútuo é o mais importante de tudo. Com certeza. E nessa briga entre cringes e a nova geração, eu sou cringe demais, gente. Eu adoro isso. Eu sou cringe com orgulho. A senhora também, Ana Carla? Eu também. Tenho muitas coisas de ser cringe, né? Eles criticam, por exemplo, quando a gente toma muito café da manhã, eu exalto o cafezinho do dia, né? Porque a gente não pode ser refém do café, segundo essa nova geração. E eu amo o meu cafezinho, então eu sou muito cringe, principalmente nas redes sociais, sempre postando meu café. Com certeza. Eu mesmo não abro mão, trabalhando de madrugada, então, e olha, tomar café da manhã, gente, para mim é fundamental, senão o meu dia não rende, eu não consigo fazer nada. Isso é ser muito cringe, segundo a nova geração, viu? Vale a pena dar uma conferida, ler um pouquinho mais sobre o assunto, viu? Ana Carla, muito obrigada pelas informações, muito obrigada também pelos esclarecimentos, viu? Obrigada, mais uma vez, bom dia para todos. Bom dia, Sofia. Bom dia, boa sexta-feira, até uma próxima. Até.